Seminário no ar, estudo bíblico sobre o tema Deus e as Nações, aula número 20. Proclamar a todos, não só aos que querem ouvir. O assunto de hoje é sobre a proclamação do Evangelho que se deve fazer para todas as nações, todas as pessoas, em todos os níveis, a proclamação das virtudes de Deus. Vamos analisar este assunto e comentar alguns aspectos de suma importância para que se tenha em mente, de uma forma bem clara, a nossa missão perante este mundo. Mas antes eu queria colocar diante de você o seguinte pensamento. Eu quero lhe fazer uma pergunta até. Você prega o Evangelho, como você está acostumado a pregar, oferecendo Jesus e a salvação. A pessoa aceita, muito bem. O que você faz? Leva para a igreja, naturalmente. E se a pessoa rejeita? Você abandona. Uma vez que se cessam todas as oportunidades, naturalmente você abandona a pessoa. Algumas exceções é verdade, mas essa tem sido a regra geral entre o nosso povo. Uma vez que a pessoa rejeitou o Evangelho, você já não tem mais relacionamento nenhum com ela. Mas será isso que Deus quer? Vamos examinar nas Escrituras compromisso, a responsabilidade que você tem para com as outras pessoas, mesmo aquelas que não querem aceitar a sua mensagem do Evangelho, mesmo aquelas que rejeitam a boa pregação do Evangelho que você lhes traz. Então nós dizemos e afirmamos: discipular os que creem é a ordem de Jesus Cristo. Ide e fazei discípulos. Mas antes, e mais importante, em primeiro lugar, proclamar a todos indistintamente. Proclamar a todos o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de você evangelizar, há que se pregar. Pregar o quê? Pregar a Deus, a Jesus Cristo como Senhor. Pregar o poder de Deus, a glória de Deus. É o que Deus espera de você. Antes de você pedir à pessoa que tome uma decisão, antes disso, anunciar o poder de Deus, para que ela saiba quem é Deus, querendo ou não querendo se relacionar com Ele. Mas o que nós vemos é algo um pouco distinto. O que nós vemos é que se oferece Jesus, sem a pessoa saber exatamente quem é Deus ou quem é Jesus, ou sem saber quais os seus compromissos e quais suas responsabilidades para com Jesus. Então, você prega, anuncia que é salvação para ele, mas a proclamação do Evangelho não visa a salvação dos pecadores, não. A proclamação do Evangelho visa, em primeiro lugar, a glória de Deus. E não se escandalize com isso, nós vamos examinar isso nas Escrituras, e nós queremos deixar bem claro para você, se é que você quer agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, ou você está querendo ganhar as almas para você. Não, não é isso que Deus espera. Em primeiro lugar, Deus espera que você glorifique o seu nome, que você dê um testemunho honroso a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Deus e do seu poder. Leia, por exemplo, o Salmo número 94, versículo 11, quando diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Nós vamos analisar este aspecto. Os pensamentos do homem. De qual homem? De você, de mim, de todos nós, dos reis, das autoridades, de todos os homens. O pensamento deles é somente vaidade. Isto é o que a Bíblia afirma. E nós não podemos deixar de crer. Tudo que sai do coração do homem é vaidade. Está escrito, Salomão disse, de tudo nós podemos ler que no coração do homem há vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E o Senhor conhece, Ele conhece e nos afirma, tudo é vaidade. Porém, mais adiante no Salmo 96, nós encontramos aquela expressão: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai o quê? A sua salvação. Quando? Todos os dias. Anunciar para quem? Para aqueles que precisam ser evangelizados? Não, não é isto. Anunciai a
todos os moradores da terra, está escrito. Anunciai entre as nações. Anunciai o quê? O evangelho? Não, anunciar a glória de Deus. Entre todos os povos, as suas maravilhas. Anunciar que Jesus salva? Não, anunciar as maravilhas do Senhor. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais terrível, tremendo do que todos os deuses. Eu queria que você entendesse bem claro, esta ordem é anterior, inclusive, à ordem de ir por todo mundo e fazer discípulos. Antes de fazer discípulos, você precisa proclamar a glória de Deus. Então eu diria, de forma bem enfática, que a primeira missão do povo de Deus não é evangelizar, é proclamar a glória de Deus. Não é a mesma coisa? Não, é completamente diferente. O que se chama de evangelizar é você ir e falar com a pessoa que ela precisa de salvação e pedir que ela se decida, aceitando a Jesus para ter a salvação. Mas não é isto. Em primeiro lugar, o compromisso daqueles que pertencem a Deus é de testemunhar em relação ao seu próprio Deus. Testemunhar o quê? A sua glória, a sua majestade, as suas maravilhas, as virtudes. Depois de anunciar o poder, a glória, as maravilhas, as virtudes do Senhor, então muitos estarão interessados. A esses que estarão compungidos em seu coração, a esses sim, você vai oferecer a salvação que há em Jesus Cristo para ele, para que ele receba pela fé e pela graça essa salvação que Jesus lhe dá. Mas nunca sem primeiro anunciar e proclamar a glória e o poder e a majestade de Deus. Você vai dizer, isso já é conhecido de todos. Eu diria não, todos sabem que existe um Deus, mas não sabem quem é esse Deus, qual é o seu poder, o que ele faz, onde ele está, o que ele quer de você. Isto é proclamar as virtudes do Senhor. E a quem vamos proclamar as virtudes, o poder, a glória e a majestade do Senhor? A quem? A quem vamos proclamar? A todas as pessoas. Mas quando se evangeliza, normalmente se procura evangelizar aqueles que querem. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você tem que proclamar ao Senhor aqueles que querem e aqueles que não querem. Nós temos como filhos de Deus, uma grande responsabilidade de testemunhar perante os reis e poderosos, como diz a Bíblia, o nome do Senhor. Para quê? Para que os reis, governantes, presidentes, ministros, generais, todos eles saibam que há uma autoridade acima deles, que há um Deus que reina. Nós temos que proclamar, descrever as virtudes, as maravilhas do Senhor, a sua glória, a sua majestade, proclamar a esses homens para que eles saibam que Deus é Deus e que eles estão abaixo da autoridade de Deus. Eu queria que você entendesse bem. Quantas vezes você está pregando o evangelho morto? Você está mendigando o evangelho, por assim dizer. Você está como que vendendo peixe no mercado, levantando a mão lá na rua e pedindo quase que por misericórdia. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Jesus não lhe mandou fazer isso, não. Não, não e não, meu irmão. A ordem de Deus, antes de Jesus Cristo, veja bem, no livro de Salmos, antes de Jesus Cristo, é anunciar a todas as nações a glória e a majestade de Deus. Esta foi a missão entregue por Deus a todos os seus representantes aqui na terra. Abraão, a Isaac, Jacó, a Israel, a todo o povo de Israel, aos reis, sacerdotes, profetas, enfim, a todos os israelitas e judeus, Deus entregou uma ordem. Qual era essa ordem? De proclamar e anunciar Deus entre as nações, para que as nações soubessem que em Israel há Deus, para que as nações soubessem que há um Deus que reina, e esse Deus escolheu a Israel. Este é o único Deus acima de todos os outros deuses. Então esta ordem antecede a ordem de evangelizar. Primeiro lugar, em primeira responsabilidade, eu diria, nós temos que proclamar a glória, a majestade, as virtudes de Deus. Antes de evangelizar, proclamar o poder de Deus. E que fazer? Você não tem que fazer mais nada. Tem que esperar. Foi exatamente isso que Pedro fez no dia de Pentecoste. Você pensa que Pedro ofereceu Jesus como quantos estão oferecendo hoje? Quem quer aceitar a Jesus, quem quer aceitar a Jesus? Pedro jamais fez tal coisa. Pelo contrário, ele anunciou o poder, a glória
que estavam manifestadas em Jesus Cristo, porque ele ressuscitou, e incriminou toda a nação judaica por causa daquele crime que eles tinham cometido de matar o Filho de Deus, crucificar o Filho de Deus. O resultado não dependeu de Pedro. Pedro não fez qualquer apelo. O resultado esteve por conta do Espírito Santo, que tocou os corações daquele povo, e compungidos, arrependidos, eles disseram a Pedro e perguntaram: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Eles queriam que o seu coração fosse perdoado. Aí sim, então sim, estava na ocasião de discipulá-los. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Como é que eu vou fazer discípulo? Em primeiro lugar, cumprindo a ordem prévia de Deus, proclamando a Deus, proclamando o poder de Deus, proclamando em todas as nações e a todos os povos as virtudes, a glória, a majestade do Senhor. E aqueles que têm sede, aqueles que são tocados pelo poder de Deus, então eu mostro a eles como ser salvos, eu mostro a eles o que fazer para seguir o caminho do Senhor, e como receber a Jesus como Senhor de sua vida. Então eu vou discipulá-lo, eu vou prepará-lo para que ele caminhe e cresça neste caminho que ele abraçou com a sua fé. Então vamos resumir. Em primeiro lugar, proclamar. Você quer ver outro lugar? Salmo 96, versículo 10. Dizei quem? Vós, servos de Deus, dizei entre as nações. Aonde? Nas igrejas? Não! Dizei entre as nações. Dizei o quê? Dizei: o Senhor reina. Antes de falar que Jesus é Salvador, você tem que dizer que o Senhor Deus reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele, o Senhor, julgará os povos com retidão. Ele reina, ele é juiz, ele é o Todo-Poderoso, ele é o possuidor da glória e tem em si toda a majestade. Isso é o que nós vamos pregar. E que estranho, mas que evangelização esquisita, falar só da glória, do poder e da majestade de Deus. Mas, meu irmão, é isto que Jesus nos mandou fazer. Fazer discípulos. Ora, quem é o discípulo? É aquele que aceita, ouve a palavra. Qual palavra? A palavra de oferecimento de salvação? Não. Aquela pessoa que aceita se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Aquela pessoa que aceita sobre si a autoridade de Deus. Aquela pessoa que espontaneamente decide se colocar debaixo da autoridade de Deus. E o que você vai fazer com essas pessoas? Você vai fazer exatamente o que Pedro fez. Vai mostrar-lhes o caminho para que eles tomem uma decisão e sejam batizados. E quando eles forem batizados, então eles estarão começando essa nova carreira. É o que você tem que fazer. Então vamos resumir. Você não tem que ficar oferecendo Jesus para salvação de forma alguma. Não é esta evangelização que Jesus nos mandou fazer. Isto é uma deturpação da ordem bíblica. Você tem que proclamar a glória de Deus. Você tem que anunciar que existe um Deus que reina, que é juiz, que tem a majestade em si. Então, aquelas pessoas que se submeterem ao temor de Deus, essas pessoas estão a caminho. A essas pessoas você encaminhará para que sejam batizadas. Elas estarão se convertendo e sendo batizadas. Então entenda, em primeiro lugar, proclamar a Jesus. E em segundo lugar, fazer o quê? Proclamar a salvação para essas pessoas que aceitaram a submissão a Jesus Cristo. Discipulá-las. Que Deus o abençoe neste caminho. Amém.